Olá, eu sou João Bosco Bezerra Bonfim, consultor legislativo no Senado Federal. Nós estamos aqui no curso de Redação e Técnica Legislativa e hoje nós vamos examinar o que uma norma faz no mundo. Então, as leis de um país constituem um sistema jurídico e esse sistema jurídico ele é fruto dessa regulação dessas leis. Então, quando se trata das ordens jurídicas, nós podemos pensar num mundo em que tudo que não é proibido é permitido. E essa é um dos modos da gente pensar, um dos modos de os sistemas jurídicos se organizarem. Pela natureza da administração, por exemplo, os agentes públicos, os órgãos públicos, só podem agir se autorizados pela lei. E a lei também cria obrigações para esses agentes. Nós podemos, como anedota, lembrar do Raul Seixas, que tem uma música que diz: faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Então, é um desejo poético dele, mas não necessariamente isso se concretiza, né? Ou nós podemos pensar também, para fixar o conhecimento, nesse célebre cantor brasileiro e compositor que um dia criou essa canção que é proibido proibir, né? Então são preceitos, como na poesia, que as pessoas criam. No entanto, aqui nós estamos tratando de leis, e as leis, elas prescrevem comportamentos, né? Então, por exemplo, há essa frase célebre que uma biógrafa do filósofo Voltaire fez. Não é uma frase dele, é uma frase que ela concluiu dos ensinamentos dele, que é: não concordo com uma palavra do que você disse, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-las, né? Então, o direito é uma expressão, por exemplo, da liberdade de expressão. Então, esse princípio que a biógrafa do Rousseau imaginou, quando traduzido numa lei, pode ser esse preceito do artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isto é, não tem o exagero da filosofia ou da poesia, mas assegura esse direito de livre manifestação. Então, nós estamos diante de uma situação em que as leis precisam refletir um contrato social, ou seja, quando o Congresso Nacional e o Poder Executivo elaboram e sancionam uma lei, essas leis precisam ter um reflexo no querer da sociedade, na vontade, e esse é o exercício da democracia, né? Então essas leis, elas refletem esse contrato social, sempre. Então a gente precisa sempre olhar para isso. Se você estiver prestes a elaborar uma lei, você precisa pensar, antes de tudo, o que é que você quer. Se você quer obrigar, proibir ou permitir, pois uma lei só faz uma dessas três coisas. Por vezes, faz mais de uma delas numa única proposição, mas não pode fazer outras coisas que não sejam essas, senão não são leis. Pode ser poesia, pode ser filosofia, mas não é lei. Então, por exemplo, uma lei não contém uma declaração de intenções, porque uma lei é positiva e uma lei cria uma verdade para uma determinada comunidade. Essa é uma verdade para a administração pública, é uma verdade para o cidadão, é uma verdade para o sistema judiciário. Por exemplo, a gente pode, para simplificar, olhar para as leis de trânsito. Então, esse sinal de pare é uma obrigação, ou seja, diante daquela circunstância, a pessoa é obrigada a parar. Ou também uma lei de trânsito pode proibir. Então, se não é permitido fazer um determinado movimento nas vias, isso é uma proibição. Ou, se a circulação pode ser em duas vias, por exemplo, isso é uma permissão. Então, são figuras para facilitar a nossa compreensão, que é:
Uma lei obriga, proíbe ou permite. Mas nem sempre são tão evidentes como nas placas de trânsito esses comportamentos esperados, né? Então vamos olhar para um modo como isso está escrito na lei. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma dos casos previstos nessa Constituição. O que nós precisamos olhar para isso? A iniciativa de leis complementares ou ordinárias. E aí, comandando toda essa proposição, eu tenho esse verbo cabe, né? O verbo caber. Então, o que eu estou aqui? Eu estou diante de uma permissão, tá? Como que eu sei isso? Como que eu sei interpretar isso como uma permissão? A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe, isto é permitida. A Constituição está dando essa autorização. Fora dessa circunstância, por exemplo, ela está proibindo. Tá? Então a gente precisa olhar que a permissão, essa é uma permissão que tem uma lista exaustiva. Qual é a lista exaustiva? A iniciativa de leis. Então como que eu começo uma lei? Como é que eu apresento uma proposição? Isso pode ser por qualquer comissão da Câmara ou do Senado, né, do Congresso Nacional, cabe, é permitido ao Presidente da República, é permitido ao Supremo Tribunal Federal, é permitido aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, né, e a Constituição e as leis eleitorais criam as condições para que uma iniciativa de leis possa ser de cidadãos, né? Então, olhando a imagem, né, ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, ao Judiciário, à Procuradoria e ao povo, né? Então, isso é uma permissão que a Constituição nos traz por intermédio desse artigo 61. Outra maneira de fazer essa leitura, retendo a fórmula básica, é: tal ato é competência de quem? O que? A quem? Ou ato tal é permitido a quem? Tá? Então, sabendo que sempre que a gente encontrar o verbo compete a, cabe a, nós estaremos diante de uma permissão. E sempre sabendo que uma permissão, no caso de uma lei, pode também conter uma proibição, ou seja, é proibido a outros entes que não sejam esses listados apresentar leis. Tá? Vamos olhar, por exemplo, uma proibição. No artigo 95 dessa lei própria dos magistrados diz assim: aos juízes é vedado dedicar-se à atividade política partidária. Então, eu estou diante, né? Como é a fórmula? É importante que quando eu sou um redator de leis, quando você é um redator de leis, sempre se atenha às fórmulas básicas. Não fique na ilusão das palavras. As palavras estão a nosso serviço para nós criarmos essas condições de proibição, permissão, obrigação. Como recuperar essa fórmula? Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Esta fórmula genérica, a fórmula genérica dessa prescrição pode ser assim: ao agente X é proibido praticar o ato Y. Nós precisamos olhar também para o universo de verbos. Esses verbos, eles são limitados. Então, por exemplo, é proibido, é vedado. Em leis mais antigas, usam, por exemplo, o verbo defeso, é defeso, que quer dizer é proibido. Mas esse não é mais um registro tão comum na língua portuguesa, né? Então é vedado e proibido. E não se preocupe se você precisa repetir 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes esse verbo. A lei não se importa com repetições.
Não estamos diante de uma situação estilística em que o redator precisa demonstrar uma variedade de verbos. É preciso a gente saber que não são muitos os verbos para essa prescrição. Um exemplo de obrigação presente numa lei é: a União entregará, no artigo 159 da Constituição, a União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 49% da seguinte forma: 21 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 22 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios. Como é que eu recupero essa fórmula? Ao agente público X, no caso a União, um verbo no futuro do presente que cria uma determinação, uma obrigação. Entregará, que equivale a deverá entregar, sendo que esse deverá é uma obrigação, não é se quiser. Tal bem ao agente Y. Então é importante a gente recuperar sempre essa fórmula que na lei haverá algum agente, alguma ação, um benefício ou prejuízo e outro agente que será o beneficiário ou o recebedor em qualquer circunstância dessa ação. Em suma, antes de redigir um comando de lei em artigo próprio, o redator deve fazer essa seguinte pergunta: o que esta norma que está sendo proposta faz no mundo? O que equivale a buscar compreender? O que será feito? Por quem será feito? Em benefício de quem? Ou acarretando um ônus para quem? Isso porque a lei tem uma dimensão que a gente chama de pragmática. Ela age no mundo. Uma lei não pode ser irresponsável a ponto de alguém dizer que às vezes a lei pode ser cumprida, às vezes a lei não pode ser cumprida, porque isso criaria uma segurança institucional. Então, sempre que redigir uma lei, se pergunte, antes de tudo, o que esta lei faz no mundo? Quem estará no lugar de cobrar a execução desta lei caso ela não esteja sendo cumprida? É proporcional que eu acarrete esse ônus ao cidadão? O Estado tem esse recurso para prover essa política pública? Então, são perguntas, né, que remetem à ação de uma lei no mundo. Então, nesta unidade, nós vimos o que uma lei faz no mundo, o que uma norma faz no mundo. Espero que tenha sido útil e aguardo vocês nas próximas unidades.